Olá, eu sou Laila Pincelli, sou psicóloga especialista em terapia de casais. Estava lendo alguns e-mails que eu recebi recentemente e percebo, né, vem tão claramente à tona como tem sido difícil para as pessoas diferenciarem quando é um relacionamento que é para elas darem continuidade, porque tem de alguma forma um envolvimento da parte do outro, ou se é o caso de encerrar, de cair fora, estou sendo enganada, estou sendo enganado, enrolado. Olha, isso causa assim muita frustração, muita dúvida, e é muito importante que antes de qualquer coisa você tenha consciência que se você não estiver bem, vai ser difícil você olhar para essa relação, para isso que está acontecendo com você e com essa parceira, com esse parceiro, com possibilidades reais de tomar uma decisão correta. Por que eu digo isso? Por conta da frustração, por conta da carência, da ansiedade, da angústia. Os olhos da razão, vamos dizer assim, ficam embaçados. Né? E numa decisão como essa, de um relacionamento, de dar continuidade a uma relação ou não, é sim importante que esteja em equilíbrio a emoção e a razão. Lógico, é um assunto ligado a sentimento, não vai ser apenas uma decisão racional, mas a razão precisa entrar aí de alguma forma, porque senão a gente vai entrando numa enrascada, pode entrar numa enrascada. Por outro lado, também não dá para ter aquele olhar gelado para tudo isso. Tem que existir de alguma maneira a sua percepção do que você sente por isso tudo, tá? E para que você possa diferenciar se quando você diz ou se envolve tanto com esta determinada pessoa, se é mesmo por ela que você está interessada, ou se é por conta da carência, por conta da vontade de ter alguém que faz com que essa pessoa seja tão imprescindível assim na sua vida, tá? Vejo muito isso acontecer. E aí, para que você possa também, né? Então, estando um pouquinho mais sereno aí nessa história toda, para que você consiga diferenciar, uma das coisas que você pode fazer é se dar conta dos seus valores. Quando as tais discussões ou dificuldades que você está tendo para sentir essa relação ou para fazer essa pessoa de fato estar na sua vida, tem a ver com os seus valores. Valores, quando eu digo valores, assim, para as coisas que são de fato importantes para você, o que você tem como imprescindível na sua vida. É lógico que quando a gente começa a conhecer alguém, a gente não tem como saber tudo isso, não é? A gente vai conhecendo aos poucos, mas a gente vai tendo sim algumas percepções. Por exemplo, eu tive recentemente no consultório uma moça que começa a sair com uma pessoa e ele não trabalha. E não trabalha não é só porque ele perdeu o emprego ou está desempregado. Ele tem um jeito de falar sobre trabalho que soa muito estranho para ela, como se ele não estivesse muito preocupado com a história. Então é diferente de estar desempregado. Com a situação do país, tem um monte de gente desempregada, mas tem gente que está ali, está desempregado, mas está lutando para conseguir um emprego, para fazer um bico, para fazer alguma coisa, para estudar, certo? Neste caso, ela que é toda trabalhadora, que é toda envolvida, isso daí é um aspecto muito importante da vida dela, né? Ela vê ele com um jeitão de falar do assunto bem tranquilão. Parece não se incomodar muito com a situação dele. Tá, ela fica sabendo que ele bebe demais, que é uma coisa que ela é toda geração saúde. Gente, precisa de muito mais coisa para ela perceber que eles não combinam, tá? Então, ele é o cara que vive saindo para balada,
voltando bêbado para casa e no outro dia acorda 2 horas da manhã, quando ela, 7 horas da manhã, está no parque correndo. Será que isso, no médio e longo prazo, vai funcionar? Você percebe? Então, quando você olha para suas características e olha para as características da pessoa com quem você está saindo, ela não sabe muito mais sobre ele, mas em algumas situações, com pouco, já dá para perceber que vai ser difícil, vai ter que fazer muito ajuste para a coisa dar certo. Por outro lado, existem situações que é só questão de tempo, para que vocês entendam qual é o jeitinho um do outro. Os valores, de um modo geral, à medida, num primeiro encontro, pelo que você percebe. Me lembrei de um outro caso que eu acho que eu já até contei aqui. Uma moça saiu com um rapaz do trabalho dela, um cara legal, ela admirava pelo jeitão dele no trabalho, um cara que estava assim, que se mostrava muito ativo no trabalho, ela admirava aquele jeitão dele. E na primeira vez que eles saem juntos, o jeito dele tratar o garçom deixou ela horrorizada. E ela, não é uma coisa que ela, né? E ela já não saiu mais com ele. Olha, talvez para alguns isso seja um exagero, certo? Mas para ela, que nos valores dela, o cuidado, o respeito com o outro é uma das coisas principais, neste caso, ela não precisava nem dar chance do segundo encontro. Talvez para você que isso não seja uma coisa, não gosto que fale assim, mas também, uma vez ou outra, que isso não seja uma coisa tão relevante para você, isso possa ser algo a ser avaliado ainda, tá? Que por si só não é o caso de encerrar uma conversa, a encerrar a continuidade aí da relação. Para ela era. Então você precisa avaliar as suas características, o que é importante para você. Sabe quando você está saindo com alguém, você está com alguém e a pessoa faz coisas que faz você se sentir um pouquinho mal, um pouquinho desconfortável? Observe isso, tá? E aí você vai diferenciar o que é coisa sua. É só porque eu sou insegura, só porque eu sou um cara muito tímido. Ou se porque as coisas que o outro faz são muito diferentes daquelas que são aceitáveis para você. Se a pessoa é muito competitiva, tá ali saindo com você e o papo dela é para um assunto que não combina com você ou que você nunca admirou, tá? Às vezes, nos primeiros encontros, as pessoas estão fazendo para se mostrar e vão mostrar justamente aquilo que você não gosta, tá? Por outro lado, são coisas para você avaliar. Então, não de primeira, para essa que eu falei da história do jeito de tratar o garçom, já é tão certo para ela que se o cara é capaz de fazer aquilo que seja uma vez, ele já tem características que ela não aceita, ela tira. Para você, não gosto, fica ali só como um pontinho negativo, vamos dizer. Que você, à medida que vocês vão se relacionando, você vai vendo o que tem de positivo e o que não tem. E essa história de descobrir, em algumas situações vai ser imediata, como eu disse, tá? Não precisa muito. Ela não precisava destratar o rapaz só porque ele destratou o garçom, senão a gente vai levando isso muito longe, certo? Mas ela já percebe que não adianta aceitar um próximo encontro. E quando não é assim uma coisa tão chocante para você, nas suas características, nos seus valores, você avalia, olha um pouco mais como você se sente, né? O que o outro quer da vida, o que você quer da vida, combina, tá? Não vai ser igualzinho, mas quando são contraditórios, essas são as situações onde eu vejo que são os relacionamentos mais infelizes, quando os valores são muito contraditórios, tá? Então aí você nem perca tempo. Dê tempo para um ajuste, mas não perca tempo demais. E você só vai saber isso quando você estiver bem, para você poder avaliar a situação com a razão e a emoção juntos, tá bom? Muito bem. Olha, se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, você sinaliza para mim se o assunto está sendo interessante, se a maneira como eu abordo te agrada.
Coloque nos comentários o que você achou. Se você tiver alguma pergunta, não deixa de falar para mim, tá bom? Um beijo. A gente se vê na quinta que vem. Tchauzinho.